E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O sono ele é fundamental e ele não é uma coisa da gente fechar os olhos e dormir, né? Na verdade, não é que as pessoas fecham, elas estão apagando. Elas estão com o celular aqui, apaga. Verdade. Elas precisam ter qualidade no sono. E elas só vão ter qualidade do sono se elas tiverem toda uma higiene do sono regulada. Então, um biohacking simples, que a gente, por exemplo, a galera lá de trás não sabia disso. A galera de hoje começa a entender, algumas pessoas entendem isso. Higiene do sono que é uma preparação para o seu cérebro, na verdade, né? Seu corpo não, mas seu cérebro, ele saber o que você vai fazer. Bom, é o momento de dormir. Dormir é um comportamento. Porque ele deveria ser um hábito, deveria ser natural. Por isso que eu falo, olha um bebê. O bebê, ele mamou, tá na hora de dormir, ele vai lá e fecha o olho e apagou. Apagou, não tem mais conversa. É natural para ele. E aí o que acontece, por exemplo, com uma criança que está desregulada? Luzes, a criança está no celular até 10 da noite, onde já era para ele ter dormido às 9, às 8. E aí ele está todo disfuncional. Ah, meu filho tem TDAH. Será que ele tem TDAH? Será que ele não está altamente disfuncional porque você põe uma tela na cara dele e aí você não quer dar atenção para ele e ele tá ali, sei lá, enfim, ele tá correndo igual louco, porque criança corre. Ou criança corre, não tem o que fazer. Aí um apartamento de 50 metros quadrados. Um amigo meu esses dias mandou uma foto no nosso grupo lá do filho dele, cara, deu pra ver o osso do moleque, ele bateu a cabeça, deu pra ver o osso. Aí eu falei, mas é criança, cara, criança faz isso, não tem jeito. E aí você vai lá, coloca a tela para o quê? Para parar de ter esse problema, só que ela vai ficar acordada até tarde, vai começar a não conseguir prestar atenção na aula, vai somando as coisas, aí ela quer comer de madrugada, sei lá, esse horário já começa a comer uma besteira. Aí leva no psiquiatra e ele tem TDAH. Tem os sintomas, então toma esse remédio aqui. Exatamente. Aí ele começou a melhorar as notas e tal, mas... Cara, ele está totalmente disfuncional. Aí você colocou um medicamento para ele. Pode ser que seja TDAH? Pode. Porque os estudos para transtorno de déficit de atenção com hiperatividade são maiores com crianças. Porque teoricamente, em teoria, TDAH é uma coisa de criança, adolescente e um começo da fase adulta. Poucos estudos têm com adultos com TDAH. Ainda tem alguns cientistas que falam que existe o TDAH para adulto e outros que são totalmente contra. Eu vou chegar num ponto bem mais profundo para a galera, porque vai abrir uma nova área aí do que está acontecendo, né? Mas, e eu não estou justificando, né? Não estou nem justificando nem criticando quem fale que tem ou que não tem. Mas eu falo que, acima de tudo, as pessoas têm que entender que precisa se tornar mais funcionais. É diminuir ao máximo a desregulação. Então, o primeiro ponto, sono. O Matthew Walker, o maior pesquisador que tem sobre sono. Sono é inegociável. O que significa inegociável? Você não negocia. Não troca sono por substância. Você não troca sono por energético. Você não troca sono por exercício. Não tem troca. É isso. Alguns cientistas eles têm uma suposição, isso não é impossível descobrir, porque o ser humano, a biologia dele, a gente falou lá atrás, ele não veio do acordado para dormindo. A gente dormia mais e começou a passar tempos acordados. Olha como uma coisa pode ser maluca. Lá atrás, lá no comecinho. E aí, isso daí é uma outra visão, obviamente. A gente dormia muito e começou a passar um pouco mais acordado. Um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, um pouco mais acordado, e foi. Interessante. Se você pegar a maioria dos animais é assim, né? Ele dorme muito. Muito. Gato, cachorro dorme muito, né? Verdade. Dorme toda hora que puder, eles dormem, né? Verdade. Será que, por exemplo, lobo, ou seja, algum animal assim, na natureza mesmo selvagem, ele dorme bastante também? É que, se não me engano, o lobo ele é mais noturno, se não me engano. Ele é um pouco mais noturno, ele tem um ciclo um pouco mais noturno, né? Faz sentido. Mas essa é uma das teorias, né? Mas, independente, o que mostra é que o sono é inegociável. O sono é fundamental. Essa arquitetura do sono, tudo isso para acontecer é necessário. E ainda essa arquitetura do sono mostra que cada bloco dura uma média de 1h20 a 1h45. Finaliza 5, quanto dá? Pouco mais de 8 horas e pouco.
Né? Se for contar 1h45, se for contar o mínimo 1h20, 1h25, vai dar para 7 horas. Então é a média. É uma média que a gente precisa. Vai ter dias, igual você falou hoje, dormir 5, 6 horas. Pode acontecer. Mas aí você tem que saber o preço que você está pagando para esse dia. Exato. Eu tô acordado, mas é para produzir mais. Às vezes eu tenho que ficar acordado para entregar dieta. Eu só fiquei de boa com isso, assim, porque eu sei que amanhã é final de semana também. Aí eu vou dormir mais. Hoje eu vou dormir mais do que o normal. Exatamente. Então, um dia ou outro, acontece. E isso que é importante. O conhecimento fez isso para você. Então, é conhecer para saber o que está acontecendo comigo. Então, o que eu vou fazer? Isso, para mim, eu falo que já faz parte do biohacking. Porque por mais que você entenda, só que você não faça, também é ruim. Mas eu sei que eu vou pagar um preço. Mas, então beleza. Você está lavando a mão para o que vai acontecer, para um problema no futuro. Pode ser que não aconteça hoje. Muitas das vezes não acontece no hoje. Nenhum problema. Mas o Paulo Musi... Tem esse meme. É verdade, é verdade. Tem um meme. Como é que é? Tem o Cariani falando lá que... Não, chega o pessoal e fala assim... Não, cardio faz depois da musculação. Mas o Paulo Musi... tem que dormir 8 horas por dia. Mas o Paulo Musi... Exatamente. E aí eu falo para as pessoas, então, quantos Paulo Musis existem? Quantas pessoas normais, vamos dizer assim, porque o cara é um super-herói por conseguir fazer isso, fazem? Pois é. Então, assim... E eu acho que ele sofreu um pouco com essa questão do sono aí durante muito tempo. Hoje em dia, ele fala, né, que quando eu fui lá no RD, ele falou que ele teve algum... Ele não falou o que ele é fechado nesse sentido, mas ele falou que teve algum problema, assim, sério. Ele tava com muita insônia e tal, e tudo mais. E isso aí afeta pra caramba o psicológico, não tem como, né, cara? Sim. O grande problema maior é que todos os seres humanos, eles são muito adaptativos. A gente consegue se adaptar com poucas horas de sono. Tipo, se uma hora você se forçar sempre, você acaba se adaptando. Não é que isso é bom. A gente se adapta até viver nos extremos. Verdade. A gente nos extremos do frio, nos extremos do calor. A gente consegue sobreviver. É o melhor para nossa biologia? Não. Mas a gente consegue. Então a gente é adaptativo. Então isso que favoreceu algumas coisas. Só que a gente consegue perceber cada vez mais que a grande dificuldade é que existe esses Paulo Musis que dormem pouco, conseguem e tudo mais. E existe uma grande maioria que, se ele dormir a mesma quantidade, ele vai estar ultramente disfuncional. Porque, pode ver, uma coisa ele não deixa de fazer. Ele não deixa de fazer o cardio dele, o exercício dele. Se alimentar todo dia a mesma coisa. Exatamente. Então, fazer esse outro lado, né? Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Então, ali tá mais difícil. E ele provavelmente sabe que ele tem que fazer isso para meio que dar uma compensada nesse sono que não tá bom, que não tá regulado. Já mandei um abraço pro Paulo Musi, né? Abraço, Paulo Musi. Um dia ele vai sentar aí. Mas, o cara é gente boa demais, mas eu falo que é aquela pessoa fora da curva nesse sentido. Mas nós, meros mortais, né, devemos dormir essa quantidade. E onde que a gente pode também, né, ter a higiene do sono ali? Fala um pouco sobre a higiene do sono, assim, como é que atua, por exemplo, ou como é que você falaria que a galera tem que fazer? Então já vamos começar com algumas substâncias aí, né, que é fundamental. Boa. Fundamental para ter um sono de qualidade. Magnésio. Nosso organismo precisa de magnésio. Então, uma das partes da minha higiene do sono é usar o magnésio. Magnésio, no caso, eu uso inositol. Na verdade, não é que é magnésio inositol, é magnésio glicinato em associação ao inositol. O inositol é considerado a vitamina B8, mas ainda é uma... Sei lá, ainda é uma como é que é o nome? Não sei se é psicovitamina. Não é propriamente uma vitamina, mas ela faz parte das vitaminas do complexo B. Por quê? Porque eu falo que eu falo que a gente tem que ter um gatilho que vai disparar. Não é um gatilho, né, de disparo neural, mas é um gatilho que a gente precisa entender que a gente gera sempre um comportamento. Todos os nossos hábitos automáticos, né? Todos os hábitos são automáticos, eles são gerados por algum gatilho. Só que a gente às vezes não sabe. Ou às vezes a gente sabe. Que é, por exemplo, sei lá, uma pessoa que chegou em casa e eu como a geladeira toda. Tá, antes de você chegar em casa, alguma coisa acontece. Tem que entender esse percurso. Tá fazendo sentido? Sim. Ontem eu senti vontade de sair da dieta, de comer um lanche e tal. Mas eu consegui me segurar.
Perfeito? Mas eu acho que foi algum gatilho, eu não sei o que, mas é bizarro, porque aí quando eu como lanche nem é tão bom assim. Exatamente. Mas é alguma coisa que faz sentir muita vontade, né, cara? Perfeito. E esse gatilho, por exemplo, é o mesmo gatilho que é a sua higiene do sono. Então, por exemplo, né, a minha no caso, o magnésio inositol é interessante. Então, você quer usar qualquer nootrópico, quero começar no mundo dos nootrópicos. Você tem magnésio regulado no seu organismo? O que é isso? Então você nem está suplementando. Então já começa aqui. Vou considerar que a primeira substância a ser suplementada é magnésio. Né? Existem outras bem importantes, mas vou falar primeiro do magnésio. Por quê? A gente tem mais ou menos até um pouco mais de 300 reações. Né? Ele é um cofator enzimático. O que significa isso? Enzimas necessitam do magnésio para fazer sua função. Enfim, seja quebra ou reparação de tecidos, seja, por exemplo, músculo cardíaco precisa de magnésio, seus neurônios precisam de magnésio, eles inibem o excesso de cálcio, o influxo de cálcio que a gente fala, para a entrada e não ser tóxico para o seu cérebro, para os seus neurônios. A gente precisa para contração muscular, então uma pessoa geralmente que treina precisa de mais magnésio do que uma pessoa que não treina. Eu vi nessa suplementação, tem magnésio. Pô, tô feliz, fiquei pensando, será que tem? Vou até pegar, né? Mas tem magnésio lá, fica tranquilo. O magnésio ele desempenha muitas funções. Estima-se que mais de 50% da população tenha deficiência. Na verdade, que alimentos isso aí? Como é que, assim, né, se a pessoa às vezes fala, pô, não tô comendo isso, então melhor já ver alguma coisa. Normalmente o magnésio vai ter sementes de abóbora, gergelim, linhaça, né, esse tipo de semente tem. Feijão tem um pouco. Espinafre. Amêndoas tem até que bastante. Semente, abóbora, amêndoas são os que mais ganham. Tem também feijão. Tem bastante no cacau e no chocolate amargo. Até aquela vez eu tinha trazido. Bom aquele chocolate. É que eu tinha trazido o chocolate amargo que eu ia falar. Hoje dá para falar sobre chocolate amargo. Mas para não fugir muito, né? Mas depois eu volto do chocolate amargo. O magnésio ele é fundamental para todas essas vias. E à noite ele pode ajudar você a dormir melhor. Então por isso que é interessante suplementar também. Não é tão fácil ter magnésio na alimentação, né? No feijão você diz que tem, mas é pouco. Isso, exatamente. Porque a gente precisa de uma média, né? Estima-se entre 300 a 400 miligramas de magnésio elementar por dia. O que significa elementar? É um mineral, e isso é a suplementação que o pessoal faz errado. O que significa elementar? É um mineral. Esse mineral que é tão importante, por que a gente acaba não tendo tanto na comida? Porque o Brasil não tem muitos vulcões. Vulcões, eles liberam magma, né? A lava, que é o magma, e o magma tem muito magnésio. Então ele enriquece o solo de magnésio. Graças a Deus a gente não tem vulcão, né? Mas o que acontece? Mais uma coisa. O Brasil, a gente é um país da agricultura muito forte. Só que é muito rápido. Não dá tempo dos alimentos colherem o magnésio do solo na velocidade que é plantada. Então, mesmo as quantidades que a gente observa nas tabelas, elas podem estar menores por causa do ano que foi feito aquela avaliação de acordo com esses alimentos. Outra coisa, geralmente o alimento ele está associado ao oxalato, né, que ele acaba quelando, né, esses minerais, acaba não tendo uma boa biodisponibilidade, acaba não ajudando o nosso organismo a absorver magnésio, e fitato, que tem no feijão. Fitato é ácido fítico. Sabe quando você deixa o feijão de molho, você viu isso? Deixa o feijão de molho para tirar o ácido fítico e o fitato. E aí, consequentemente, acaba aumentando um pouco mais a biodisponibilidade de magnésio. É difícil ter as quantidades de magnésio na alimentação? Mas dá para ter, só que tem que ter uma alimentação um pouco variada. É uma das suplementações que mais tem benefícios, por exemplo, ansiedade. E por que isso? Porque muitas atividades neurais e estresse acabam consumindo suas reservas de magnésio. Outra coisa, a atividade física também consome magnésio. O coração bater também vai consumindo magnésio. Então a suplementação é uma das mais importantes do magnésio. E assim, publicação científica tem 1 milhão, não vou falar, né? Mas tem diversas a respeito do magnésio. E uma das melhores para ansiedade e estresse é magnésio na versão glicinato. O que significa glicinato? Né? Para ser mais que eu falo, assim, supondo que a pessoa vai saber mais. O magnésio, a gente tem o elemento, que é o mineral, e ele por si só ele é um pouco instável.
a molécula dele. Então, eles associam alguma coisa. No caso, a glicina, e se torna glicinato. Então, a glicina é um aminoácido. E juntando os dois, se torna magnésio glicinato ou bisglicinato, que a pessoa vai achar por aí para comprar, né? Esse magnésio, por que ele é melhor, por exemplo, para quem é ansioso, estressado e para insônia? Porque ele, por essa associação do glicinato, a glicina melhora também o sono. Então, consequentemente, é um bom magnésio para ser usado à noite. Outro tipo de magnésio muito bom, dimalato, que é uma associação com ácido málico. E aí esse ácido málico faz com que tenha também uma boa biodisponibilidade. São 2 tipos que eu mais indico. E ele é mais legal ser usado pela manhã, mas não que vai tirar seu sono à noite. Poderia ser usado. Mas esses seriam os 2 tipos legais de ser usados. Dá para usar o magnésio, que atravessa a barreira hematoencefálica do cérebro, para diminuir também a ansiedade cerebral. Aí que pode, ou a concentração, melhorar a concentração também. Ele se chama L-treonato. Tem outro também, o taurato, que é a associação com a taurina. Também pode melhorar o sono. Então são vários tipos de magnésio, mas todos são magnésio. Só que eles têm associações diferentes e aí favorece, às vezes, alguns horários, a questão de biodisponibilidade. E tem mais um outro que é o citrato, que é muito comum, e um dos mais básicos para cãibra, que é o cloreto de magnésio. Então vamos supor, quero começar a suplementar com alguma coisa de magnésio e tal, eu tô sem dinheiro. Então vai na farmácia ou numa loja de produto natural, compra magnésio tem 33 gramas, ele é em sachê, dilui em 1 litro de água. Esse litro de água você vai deixar na geladeira para conservar, né? Você, toda vez que à noite, faz mais ou menos uns 2 dedos, que vai dar uns 50 ml ali e tal, que vai dar umas 4 colheres de sopa bem cheia. E toma. É horrível o gosto? É horrível. É tenebroso. O gosto é muito ruim. Parece de pirona salgada. Mas, você tá sem dinheiro? É uma via de suplementação interessante. Tem muita câimbra e tal. O que é melhor? Dividir essa porção ao longo do dia. Tomar umas 2 colheres meio da manhã, tomar umas 2 colheres meio da tarde, tomar umas 2 colheres à noite. Vai ser muito melhor. Principalmente para quem tem deficiência. É a melhor versão? Não considero a melhor versão. É ruim de tomar? É ruim de tomar. Mas na questão de custo-benefício, às vezes vale. Para a pessoa que às vezes quer começar alguma coisa. Recebo mensagens às vezes no direct. Tô sem dinheiro para suplementar e tal. Cara, uma das melhores alternativas que você tem custa, sei lá, 6, 8 reais para usar 1 litro. Esse 1 litro deve durar pelo menos 20 dias. Então, assim, dá para usar. Beleza. É uma boa suplementação, então, para quem quer fazer a higiene do sono de uma forma boa. Sim. O magnésio glicinato, com associação com o inositol que eu te falei, né, que eu uso, ele é bem mais caro e tudo mais. Ele tem propriedades mais que vão ajudar na qualidade do sono, porque o inositol também ele é considerado nootrópico também, principalmente para mulheres, porque mulheres, por exemplo, podem ter benefícios também nas células, porque ela pode melhorar a resistência à insulina, pode melhorar a síndrome do ovário policístico. Então esse equilíbrio também para a mulher é muito importante, então ela pode ter isso. E tem algumas novas versões que tem com 5-HTP, com triptofano misturado, com vitamina B6. Todas elas ajudam o quê? Produzir serotonina. Serotonina que vai ajudar a gente a ter... serotonina, que é muita informação, mas serotonina, o triptofano tem que virar 5-HTP. 5-HTP vira serotonina e serotonina vira melatonina. Essa a gente chama de cascata, né? É uma cascata que começa no triptofano e vai vindo. Aí a gente está abrindo muito parênteses, né? Mas eu vou abrir um parênteses aqui. Tem profissionais da área da saúde ou a própria pessoa que ou prescrevem triptofano ou usam triptofano. Não é uma suplementação legal para, por exemplo, uma pessoa que está com um problema de obesidade, de diabetes, hipertensão, alguma doença crônica, doença inflamatória. Porque a maioria das doenças crônicas são de cunho. Na verdade, a maioria das doenças são de cunho inflamatório. O problema de se suplementar triptofano é que lá em cima, na cascata, o triptofano a gente quer que vire 5-HTP. Isso é o que deveria acontecer. Só que num organismo inflamado, ele vai para uma outra via, por causa de uma enzima. Tá conseguindo entender? Uhum. Essa enzima, que é indole-deoxigenase, ela vai se converter em ácido quinolínico ou ácido quinurênico. Esses dois são neurotóxicos. Então eles vão causar inflamação nas vias neurais. Não são interessantes de se ter. Então o triptofano num organismo que já está inflamado vai inflamar ainda mais.
Questão neural, sim. Tá. Então não seria interessante, porque ele vai tomar outra via. E aí, claro que também existe uma outra rota que esse ácido quinurênico pode se transformar em energia. Mas aí é uma outra via. Todo mundo faz isso. O que acontece é que o excesso de informação... Lembra que é sempre o equilíbrio. O desequilíbrio que é o problema que o mundo está passando. Lembra que eu falei? Busca alta produtividade e cai a saúde. Onde tem que achar o limiar? Buscando aqui a saúde e tentar, às vezes, equilibrar aqui de novo. Então, é esse equilíbrio. Todo mundo faz isso, mas no organismo mais inflamado vai favorecer mais. Yeah.